Quando abri a porta do banheiro da minha própria casa e vi meu genro na banheira com nossa vizinha casada, ele teve a cara de pau de me olhar nos olhos e dizer: "Velho, fica quieto." Naquele momento, liguei na mesma hora para o marido dela e disse apenas: "João, aparece aqui em casa. É urgente." Quando aquele homem chegou e viu a cena, o caos começou. Mas o que meu genro não sabia é que eu já tinha descoberto que ele havia roubado mais de 800 mil da minha empresa, falsificado minha assinatura em dezenas de documentos e estava preparando há meses a maior vingança da vida dele. Aquela cena na banheira foi apenas a cereja do bolo na destruição total que eu havia planejado para esse parasita. Meu nome é Carlos Eduardo Monteiro. Tenho 67 anos. Sou empresário do ramo de materiais de construção aqui em São Paulo há mais de 4 décadas. E esta é a história de como meu próprio genro tentou me destruir financeiramente, moralmente e psicologicamente, mas acabou descobrindo que mexeu com o homem errado. Em 45 anos de trabalho árduo, construí um patrimônio de mais de 5 milhões de reais tijolo por tijolo. Criei minha filha Fernanda sozinho, depois que minha esposa morreu de câncer, quando ela tinha apenas 12 anos. E sempre acreditei que a palavra de um homem vale mais que qualquer contrato assinado. Nasci em uma família humilde no interior de Minas Gerais, onde meu pai trabalhava como pedreiro e minha mãe lavava roupa para fora para complementar a renda. Aos 14 anos, vim para São Paulo com R$ 50 no bolso e um sonho: construir uma vida digna e dar para meus futuros filhos tudo que nunca tive. Comecei como servente de pedreiro, dormindo em pensão barata no Brás, acordando às 4 horas da manhã para pegar 3 ônibus até a obra. Durante 10 anos trabalhei sol a sol, estudei à noite, juntei cada centavo, até conseguir abrir minha primeira loja de materiais de construção em 1985. Conheci minha esposa, Maria Helena, na igreja do bairro quando eu tinha 28 anos. Ela era professora primária, uma mulher doce e inteligente, que acreditou no meu potencial quando eu ainda não passava de um rapaz sujo de cimento com grandes sonhos. Casamos na Igreja do Brás em 1986, numa cerimônia simples onde consegui pagar um vestido bonito para ela e um terno emprestado para mim. Ela sempre dizia: "Carlos, você vai ser um grande empresário. Vejo isso nos seus olhos." Fernanda nasceu em 1989 e desde o primeiro dia se tornou a razão da minha existência. Era uma criança alegre, inteligente, que herdou a doçura da mãe e a determinação do pai. Quando Maria Helena foi diagnosticada com câncer de mama em 2001, lutamos juntos contra a doença durante 2 anos. Gastei mais de 200 mil em tratamentos, viajei o Brasil inteiro atrás de especialistas, mas perdi a mulher da minha vida em 2003. Fernanda tinha apenas 12 anos e prometi no velório que seria pai e mãe para ela. Criei minha filha com punho firme, mas coração aberto. Paguei colégio particular, cursinho, faculdade de administração, intercâmbio nos Estados Unidos. Sempre dizia para ela: "Fernanda, estudar é a única herança que ninguém pode tirar de você. O dinheiro pode acabar, mas conhecimento ninguém rouba." Ela se formou com louvor, fala 3 idiomas e sempre foi o orgulho do meu coração. Uma menina educada, respeitosa, que nunca me deu trabalho na adolescência. Durante esses anos criando Fernanda sozinho, construí um império no ramo de materiais de construção. O que começou como uma lojinha de 80 metros quadrados se transformou em 3 lojas grandes, 2 galpões de distribuição, uma frota de 12 caminhões e contratos de fornecimento para as principais construtoras da região. Emprego hoje 67 pessoas, desde vendedores até motoristas, e tenho orgulho de dizer que nunca atrasei um salário em 38 anos de empresa. Minha rotina sempre foi disciplinada, como a de um militar. Acordo às 5h30 todos os dias. Faço minha caminhada de 30 minutos no quarteirão, tomo banho frio, café preto sem açúcar, e às 6h45 já estou lendo os jornais para me manter informado sobre economia e política. Às 7h, estou na empresa verificando cada detalhe: estoque, vendas do dia anterior, problemas de entrega, satisfação dos funcionários.
Saio de lá só quando tenho certeza de que está tudo funcionando perfeitamente. Minha casa sempre foi meu refúgio sagrado. Uma construção de 450 metros quadrados em um condomínio fechado de Alphaville, com jardim que eu mesmo cultivo, piscina onde faço hidroginástica para a coluna, biblioteca com mais de 2.000 livros e um escritório onde comando meus negócios quando preciso trabalhar em casa. Cada cômodo foi pensado e construído com o suor do meu trabalho. Não há 1 metro quadrado ali que não represente anos de dedicação e sacrifício. Quando Fernanda me apresentou o Rodrigo há 5 anos, em um churrasco de domingo na minha casa, pensei que Deus tinha me enviado um presente de gratidão por todos os anos de luta. O rapaz parecia educado, chegou com flores para ela e uma garrafa de uísque 12 anos para mim. Não era um uísque barato, o que demonstrava que se importava em causar boa impressão. Tinha 32 anos, 1,80 de altura, sorriso contagiante e uma postura que transmitia confiança e respeito. Na primeira conversa que tivemos, ele demonstrou conhecimento sobre negócios que me impressionou. Seu Carlos, ele dizia olhando nos meus olhos, o senhor é exatamente o tipo de homem que eu admiro. Alguém que construiu algo sólido com as próprias mãos, que entende o valor do trabalho honesto. Perguntava detalhes sobre minha trajetória, sobre os desafios de empreender no Brasil, sobre as lições que aprendi ao longo da vida. Era o tipo de conversa que todo empresário gosta de ter. Ele contava que era filho de uma família tradicional de Campinas, que o pai tinha uma empresa de transportes de cargas pesadas e que a mãe era professora de matemática aposentada da rede pública. Dizia que estava terminando uma pós-graduação em gestão empresarial na FGV, que trabalhava na área comercial de uma multinacional, e que seu sonho era ter o próprio negócio. Quero construir um legado para minha família como o senhor fez, ele afirmava com convicção. O que mais me conquistou foi a forma respeitosa como ele tratava minha filha. Puxava a cadeira para ela sentar, não deixava ela carregar peso, perguntava se estava confortável, se queria alguma coisa. Era gentil sem ser exagerado, atencioso sem ser pegajoso. Fernanda estava radiante de felicidade, e como pai, ver minha filha sorrindo daquele jeito não tinha preço no mundo. Durante os primeiros meses de namoro, ele vinha em casa pelo menos 2 vezes por semana. Sempre educado, sempre bem vestido, sempre trazendo algum presente pequeno, mas significativo. Um livro que sabia que eu gostaria de ler, um vinho para acompanhar o jantar, flores para Fernanda. Demonstrava interesse genuíno pela nossa família, perguntava sobre minha falecida esposa, sobre como criei Fernanda sozinho, sobre meus planos para o futuro. No começo, realmente achei que tinha ganhado um filho varão que nunca tive. Rodrigo aparecia nos domingos para o churrasco tradicional, me ajudava a acender a churrasqueira, jogava dominó comigo até tarde, assistia futebol berrando junto quando o São Paulo fazia gol. Era o tipo de companhia masculina que eu sentia falta desde que meus irmãos se mudaram para outras cidades. Um jovem inteligente que parecia valorizar a sabedoria de um homem mais experiente. Confiei nele como um pai confia no genro que escolheu para proteger sua filha única. Comecei a incluí-lo nas conversas sobre negócios, a pedir opinião dele sobre decisões comerciais, a contar detalhes sobre fornecedores e clientes. Rodrigo, eu dizia, um dia você vai entender que experiência se ganha com tempo e conhecimento se compartilha entre homens de confiança. Ele absorvia cada palavra como uma esponja, como um homem que já viveu muito e passou por todas as dificuldades imagináveis. Sempre tive um instinto apurado para julgar caráter. Mas reconheço que quando se trata da felicidade da nossa filha única, às vezes baixamos a guarda e queremos acreditar no melhor das pessoas. Ver Fernanda feliz, realizada, namorando alguém que parecia ter potencial para ser um bom marido e pai, era tudo o que eu desejava depois de anos criando ela sozinho. A experiência de décadas lidando com pessoas nos negócios me ensinou que existem 2 tipos de homens: aqueles que constroem com as próprias mãos e aqueles que querem colher onde não plantaram. Durante 45 anos, conheci centenas de fornecedores, clientes, funcionários, concorrentes.
Aprendi a identificar quem é trabalhador e quem é vagabundo, quem é honesto e quem é ladrão, quem tem palavra e quem é mentiroso. Mas Rodrigo era tão hábil na manipulação que conseguiu enganar até minha experiência. Se você é pai de família e já desconfiou do genro, deixa o like, porque o que vou contar agora vai te fazer questionar tudo o que você pensa sobre confiança familiar. Sempre acreditei que um homem deve proteger sua família acima de tudo, que o patrimônio construído com suor e sacrifício deve ser preservado para as próximas gerações, e que quem trabalha honestamente merece respeito. Trabalhei desde os 14 anos, 12 horas por dia durante décadas. Abri mão de viagens, férias, momentos de lazer, tudo para garantir que minha filha tivesse segurança e pudesse escolher o futuro que quisesse. Jamais imaginei que estaria colocando tudo isso nas mãos de um criminoso profissional. O que fiz depois de descobrir todas as traições do Rodrigo, minha filha nunca imaginou que seu pai era capaz. 45 anos construindo uma reputação sólida no mercado, mantendo relações de confiança com centenas de pessoas, honrando compromissos mesmo quando era difícil, tudo isso me deu uma rede de contatos e uma credibilidade que se transformaram nas armas mais poderosas contra ele. A sabedoria de quase 7 décadas de vida me ensinou que vingança é um prato que se come frio e que quem subestima a experiência de um homem maduro comete o erro mais fatal que existe. Rodrigo estava acostumado a enganar pessoas mais novas, inexperientes, que não tinham vivido o suficiente para reconhecer os sinais de um golpista. Mas comigo, ele mexeu com o homem errado na idade errada. Quando Rodrigo começou a namorar minha filha há 5 anos, realmente parecia um rapaz de família tradicional e bem educada. Chegava sempre no horário marcado, cumprimentava a mim e a Fernanda com educação formal. Usava roupas de boa qualidade, mas sem ostentação. Dirigia um Civic seminovo bem conservado. Dizia que morava em um apartamento alugado em Moema, que dividia as despesas meio a meio com a namorada, e que estava juntando dinheiro para dar entrada em um imóvel próprio quando eles se casassem. As histórias sobre a família dele tinham uma consistência que me tranquilizava. Falava que o pai, senhor Antônio Santos, tinha uma empresa de transportes de cargas pesadas, que atendia principalmente o interior de São Paulo e Minas Gerais. A mãe, Dona Lourdes, havia sido professora de matemática na rede estadual durante 30 anos antes de se aposentar. Tinha uma irmã mais nova, Paula, que estava fazendo medicina na Unicamp, e um irmão mais velho, Anderson, que trabalhava como engenheiro civil em uma construtora de Brasília. Comecei ajudando com pequenas coisas, como qualquer sogro faria por um genro que demonstrasse estar construindo um futuro sério com sua filha. Quando ele mencionou que o carro estava com problemas na transmissão automática, ofereci minha oficina de confiança, onde tenho desconto por ser cliente há 15 anos. Seu Carlos não precisa se incomodar, ele disse. Posso levar em qualquer lugar. Mas insisti. Rapaz, família ajuda família. Leva lá no Toninho, fala que é indicação minha. O conserto custou R$ 3.800, um valor considerável, mas justo para o problema que o carro tinha. Seu Carlos, assim que receber meu 13º salário, vou devolver cada centavo. Ele prometeu com aquela sinceridade que me conquistou completamente. Não se preocupe com isso, respondi. Estou investindo no futuro da minha filha. Claro que nunca cobrei, e ele nunca mais tocou no assunto. Foi o primeiro de muitos empréstimos que viraram presentes. Ele sempre vinha pedir conselhos sobre carreira e investimentos, dizendo que admirava minha trajetória de sucesso e queria aprender comigo para poder dar uma vida melhor para Fernanda. Seu Carlos, como o senhor conseguiu crescer tão rapidamente no mercado de materiais de construção? Quais foram os maiores desafios? Ficávamos horas no meu escritório, eu contando sobre fornecedores, margem de lucro, gestão de estoque, relacionamento com clientes. Ele anotava tudo em um caderninho, fazia perguntas inteligentes, demonstrava um interesse que me lisonjeava profundamente. As conversas sobre negócios se tornaram cada vez mais frequentes e detalhadas. Ele queria saber sobre meus contratos com as construtoras, sobre como negociava prazos de pagamento,
sobre estratégias de marketing, sobre gestão financeira. Seu Carlos, o senhor poderia me explicar como funciona o financiamento de materiais para obras grandes? Mostrava-se fascinado com cada aspecto do negócio, e eu, orgulhoso da minha experiência, compartilhava conhecimentos que levei décadas para adquirir. Os valores dos pedidos de ajuda foram aumentando de forma tão gradual que não percebi o padrão na época. Depois do conserto do carro, foi R$ 5.000 para investir em um curso de especialização em gestão de projetos que vai alavancar minha carreira na multinacional. Ele me mostrou o site da instituição, o currículo do curso, depoimentos de ex-alunos. Tudo parecia legítimo e promissor. Em 6 meses vou estar ganhando 40% a mais, garantia com convicção. 3 meses depois, foram R$ 15.000, porque surgiu uma oportunidade única de sociedade em uma startup de logística que vai revolucionar o mercado de entregas. Ele chegou com uma apresentação em PowerPoint de 30 slides, projeções financeiras detalhadas, análise de mercado que impressionaria qualquer investidor. Seu Carlos, com minha experiência em multinacional e os contatos que tenho no setor, essa empresa vai valer milhões em 2 anos. Estou oferecendo essa oportunidade para o senhor, porque confio na sua visão de negócios. Sempre tinha uma emergência familiar que justificava novos empréstimos. Meu pai teve que reformar urgente um dos caminhões da frota e o banco está demorando para liberar o financiamento. Preciso emprestar $25.000 para ajudar ele, senão vai perder um contrato muito importante. Como empresário, eu entendia as dificuldades do setor de transportes, então não hesitei em ajudar. Família é família, pensei. Se meu genro precisa ajudar o pai, vou apoiar. Emprestei exatos $45.000 para ele, investir em ações de uma empresa de tecnologia que um amigo corretor insider garantiu que ia valorizar 300% em 6 meses. Rodrigo chegou com gráficos impressos da Bovespa, relatórios de análise técnica, até mesmo recomendações de bancos de investimento que sustentavam a tese. Seu Carlos, em 6 meses vou devolver R$ 180.000 para o senhor. É uma oportunidade que aparece uma vez na vida, disse mostrando projeções que fariam qualquer investidor salivar. Quando ele propôs sociedade no negócio dele de revenda de equipamentos eletrônicos importados, coloquei 80.000 como sócio silencioso. Seu Carlos, com sua experiência empresarial e meu conhecimento do mercado de tecnologia, vamos construir um império. Em 1 ano, esse investimento vai render R$ 400.000 garantido. Ele me levou ao galpão onde armazenava os produtos, mostrou notas fiscais de importação, contratos com fornecedores chineses. Tudo parecia organizado, profissional, promissor. A manipulação através da minha filha era tão sutil que levou meses para eu perceber o padrão. Durante nossos almoços de domingo tradicionais, Fernanda começou a mencionar as preocupações do namorado de forma aparentemente casual. Pai, o Rodrigo está ansioso porque precisa de capital para expandir o negócio dele. Ele não quer te incomodar, mas falou que seria uma oportunidade de vocês se aproximarem mais, de trabalharem juntos como pai e filho. Ela falava isso com tanto carinho e esperança que meu coração de pai não conseguia resistir. O envolvimento dela nas manipulações era completamente inconsciente, o que tornava tudo ainda mais perverso. Rodrigo usava o amor que ela sentia por mim e por ele para criar pontes emocionais que facilitavam seus pedidos. Fernanda comentou que você sempre sonhou em ter um filho homem para dar continuidade aos negócios da família, ele dizia. Gostaria muito de ser esse filho para você, de aprender tudo o que puder sobre sua empresa. Como negar algo assim para quem demonstrava tanto amor pela sua filha? Ele tinha um talento diabólico para transformar cada não meu em uma questão de confiança familiar. Quando eu hesitava em emprestar valores maiores, ele dizia: Seu Carlos, entendo sua cautela, é sinal de experiência e sabedoria, mas gostaria que soubesse que considero o senhor como meu próprio pai. Se não posso contar com a confiança do homem que mais admiro no mundo, então realmente não sirvo para fazer parte desta família. Era chantagem emocional de altíssimo nível. Deveria ter desconfiado,
quando ele começou a demonstrar conhecimento detalhado sobre aspectos da minha vida pessoal e profissional que nunca havia compartilhado diretamente. Sabia que eu tinha reuniões com meu contador toda segunda-feira às 14 horas, que quartas-feiras eu sempre ia sozinho ao banco resolver pendências, que aos sábados gostava de trabalhar no escritório de casa em absoluto silêncio. Como você sabe que... Ah, seu Carlos, Fernanda comentou, era sempre a resposta padrão. Minha experiência de 4 décadas no mundo dos negócios me dizia que homens de verdade não dependem do sogro para construir a própria vida. Mas Rodrigo sempre tinha explicações que faziam sentido. Seu Carlos, não é dependência, é parceria estratégica entre homens visionários. O senhor tem a experiência e os contatos. Eu tenho energia e conhecimento das novas tecnologias. Juntos, podemos multiplicar seu patrimônio por 10 em poucos anos. A lábia dele era tão sofisticada que quase conseguia me convencer de que eu estava sendo beneficiado nos empréstimos. Seu Carlos, estou oferecendo essas oportunidades para o senhor, porque sei que um empresário da sua experiência reconhece um bom negócio quando vê. Poderia procurar outros investidores, mas prefiro manter tudo em família. Era uma reversão psicológica brilhante. Ele transformava os pedidos de dinheiro em favores que estava fazendo para mim. As chantagens emocionais se tornaram cada vez mais elaboradas e dolorosas. Seu Carlos, se não conseguir esse empréstimo para quitar as dívidas do curso, vou ter que abandonar a especialização no meio. Fernanda vai ficar desapontada comigo, e eu não suporto a ideia de decepcioná-la. O senhor é o único homem que pode me ajudar a ser digno da sua filha. Como negar ajuda para alguém que demonstrava tanto amor pela Fernanda e tanto respeito por mim? Ele usava meus futuros netos como moeda de troca emocional com uma crueldade calculada. Seu Carlos, quando tivermos filhos, quero que eles vejam o avô como um herói que ajudou o pai a construir um império. Imagine que orgulho eles vão ter de carregar o sobrenome de uma família de vencedores. Seus netos mereciam ter um pai bem-sucedido, não acham? Meu sonho de ser avô era usado contra mim de forma sistemática e impiedosa. Comecei a ficar de lado nas decisões familiares importantes de forma gradual, mas constante. Pai, o Rodrigo acha melhor não te incomodar com essas questões pequenas, Fernanda começou a dizer quando eu perguntava sobre os planos do casal para o futuro. Ele quer resolver tudo sozinho para não te dar trabalho. Minha opinião, que antes era sempre solicitada e valorizada, começou a ser dispensável nas conversas sobre o futuro da minha própria filha. A exclusão se estendia até para decisões sobre a casa que comprei como presente de casamento para eles. Seu Carlos, obrigado pela generosidade, mas preferimos escolher a decoração sem ajuda. Queremos que seja um reflexo da nossa personalidade como casal. Era uma forma educada, mas firme, de me afastar de decisões que envolviam meu próprio dinheiro e minha própria filha. Se você tem filha e genro, comenta aí suas experiências, porque aposto que muitos pais já passaram ou estão passando por manipulações parecidas sem perceber o padrão. Foi quando comecei a perceber que ele sabia detalhes íntimos sobre minha rotina empresarial que jamais havia compartilhado com ninguém, nem mesmo com Fernanda. Sabia exatamente quanto dinheiro eu costumava manter no cofre do escritório. Conhecia senhas de sistemas internos da empresa, tinha informações sobre contratos confidenciais que ainda estavam em negociação. Como você soube que a construtora Almeida vai assinar contrato conosco na próxima semana? Fernanda deve ter comentado algo, seu Carlos, mas Fernanda não sabia desses detalhes. Eu sempre fui discreto sobre negócios em andamento, por prudência e experiência. Então, como diabos Rodrigo tinha informações que nem minha própria filha possuía? Foi quando a primeira suspeita real começou a germinar na minha mente experiente. Alguém estava me investigando profissionalmente de forma sistemática. O que descobri no meu próprio escritório numa tarde de sábado de março me deixou sem chão e revelou a verdadeira face do homem em quem havia depositado tanta confiança. Quando entrei no meu escritório sem avisar numa tarde de sábado, 18 de março, encontrei Rodrigo sentado na minha cadeira presidencial,
mexendo no meu computador pessoal, com a tranquilidade de quem estava completamente em casa. As gavetas estavam abertas, documentos espalhados sobre a mesa, e meu cofre particular, que apenas eu e minha filha conhecíamos a localização, estava escancarado. "Seu Carlos!" ele exclamou sobressaltado, fechando rapidamente várias janelas no computador. Que susto! Fernanda me pediu para vir buscar uns documentos dela que ficaram aqui. O sangue subiu à cabeça quando percebi que ele estava mentindo descaradamente. Primeira coisa, Fernanda estava no shopping Iguatemi com as amigas desde as 11 horas da manhã. Eu mesmo havia dado dinheiro para ela antes de sair. Segunda coisa, minha filha jamais deixava documentos pessoais no meu escritório, muito menos no cofre. Terceira coisa, ele tinha as chaves do meu escritório particular e eu nunca havia dado essas chaves para ninguém além de Fernanda. "Como você entrou aqui, Rodrigo?" Ele tentou disfarçar o nervosismo com aquele sorriso que sempre funcionava. "Fernanda me deu as chaves dela, seu Carlos." Disse que estava com pressa no shopping e me pediu para vir buscar a certidão de nascimento dela. Mas eu conhecia minha filha há 28 anos. Ela era extremamente organizada e jamais deixaria documentos importantes esquecidos em qualquer lugar. Além disso, por que ele precisaria da certidão de nascimento dela numa tarde de sábado? "Que documentos exatamente?" perguntei, aproximando-me da mesa. Vi que meus extratos bancários dos últimos 6 meses estavam espalhados. Algumas pastas de contratos confidenciais abertas e, o mais alarmante, meu computador estava logado no sistema da empresa, mostrando informações financeiras que apenas eu e meu contador tínhamos acesso. "Rodrigo, esses são documentos da empresa. Por que Fernanda precisaria disso?" A cara de desespero disfarçado que ele fez naquele momento foi algo que jamais vou esquecer. Ela estava me ajudando a entender melhor o ramo de materiais de construção, seu Carlos. Falou que você não se importaria se eu desse uma olhada nos relatórios para aprender como funciona uma empresa de sucesso." A mentira era tão grosseira que chegava a ser ofensiva à minha inteligência. Fernanda sabia que informações da empresa eram estritamente confidenciais. No dia seguinte, assim que Rodrigo saiu de casa para trabalhar, fui direto ao meu cofre pessoal e fiz uma auditoria completa de tudo que estava guardado lá. Vários documentos cruciais não estavam mais no lugar. Extratos bancários dos últimos 8 meses, cópias de contratos com fornecedores principais, procurações específicas que eu havia assinado para situações pontuais e, o mais grave, minha chave reserva da empresa também havia sumido. No lugar dos originais, encontrei fotocópias mal feitas, como se alguém tivesse copiado tudo às pressas e tentado disfarçar o roubo. Abri cada pasta, cada envelope, cada documento que guardava no cofre há anos, e a extensão da violação era muito maior do que imaginei inicialmente. Ele não havia apenas fotografado ou copiado documentos, havia levado originais importantes e substituído por cópias de baixa qualidade. Meus certificados de propriedade dos imóveis estavam faltando. As certidões negativas da empresa, que renovava anualmente, não estavam mais lá. Até mesmo documentos pessoais como minha certidão de casamento e atestado de óbito da Maria Helena haviam desaparecido. Vi documentos na pasta que jamais havia assinado, contratos de empréstimos bancários em nome da minha empresa no valor de 150 mil, avais dados para pessoas físicas que nunca conheci na vida, aplicações financeiras em bancos que nunca frequentei. Em um dos contratos, minha assinatura estava tão mal falsificada que qualquer pessoa que me conhecesse identificaria a fraude imediatamente. Mas em outros, a falsificação era quase perfeita. Ele havia praticado muito para conseguir reproduzir minha grafia com essa precisão. Encontrei contratos de venda de equipamentos da empresa por valores muito abaixo do mercado. Uma betoneira que custou 45 mil, sendo vendida por 12 mil, para uma empresa fantasma registrada em nome de R.A. Santos Equipamentos Limitada, coincidentemente, as iniciais do meu genro. Um guincho hidráulico avaliado em 80 mil e sendo negociado por 25 mil para a mesma empresa.
Era um esquema sistematizado de liquidação do meu patrimônio por preços de banana. Comecei a vasculhar minhas contas bancárias com a meticulosidade de um investigador da Receita Federal e descobri um padrão assustador de transferências não autorizadas. Pix de 15 mil reais para uma conta em nome de Paula Santos Silva, mesmo sobrenome da suposta irmã dele que estava fazendo medicina. Transferências de 30 mil reais, 50 mil, até 80 mil reais sendo enviadas para contas correntes que não reconhecia, sempre com descrições vagas como pagamento de serviços ou quitação de contrato. Quando liguei para meu contador, Sr. João Marcondes, que cuidava das minhas finanças há mais de 20 anos, ele me deu informações que gelaram meu sangue. Seu Carlos, essas transferências foram todas autorizadas através do seu token bancário e confirmadas por SMS do seu celular cadastrado. Chegaram aqui até as comprovações de que você mesmo fez as operações. Meu cérebro começou a processar a informação. Ele tinha acesso ao meu celular e às minhas senhas bancárias. Liguei imediatamente para meu advogado, Dr. Roberto Marcondes, e expliquei a situação. Carlos, isso é muito sério. Vamos precisar de uma investigação completa de todos os seus bens, contas e movimentações dos últimos 2 anos. Se realmente há falsificação de documentos e movimentação não autorizada de valores, estamos falando de estelionato qualificado e formação de quadrilha. Marcamos uma reunião para a segunda-feira seguinte, mas ele me aconselhou a não confrontar Rodrigo até termos todas as provas. Em uma semana de investigação profunda, com a ajuda do doutor Roberto e um contador especializado em perícia, descobrimos que haviam sido movimentados exatos 847 mil ao longo de 8 meses, através de operações que aparentemente tinham minha autorização digital. Empréstimos bancários contraídos, usando minha empresa como garantia, investimentos especulativos em fundos de risco que nunca autorizei. E o mais chocante, uma procuração ampla e irrevogável registrada em cartório de Campinas, que me dava poderes totais sobre meu patrimônio. A procuração fraudulenta havia sido registrada usando documentos falsificados com uma perícia que me impressionou negativamente. Minha identidade havia sido clonada de forma tão perfeita que incluía até mesmo características específicas do papel, hologramas de segurança e assinatura reconhecida por semelhança. Quem havia feito esse trabalho era um profissional especializado em falsificação de documentos oficiais. Rodrigo não estava agindo sozinho. Era parte de uma quadrilha organizada. Descobri que foram 847 mil reais roubados, oficialmente ao longo de 8 meses. Mas ele tinha acesso a muito mais. Possuía senhas dos meus cartões de crédito, cópias de todas as chaves da empresa e da minha casa. Conhecia minha rotina melhor que minha própria filha. O plano era claramente me esvaziar financeiramente de forma gradual, sem que eu percebesse até ser tarde demais para reverter o estrago. Era um golpe de longo prazo, sofisticado, profissional. A investigação revelou que a rede criminosa era muito maior do que eu imaginava. Rodrigo não agia sozinho. Tinha um contador cúmplice especializado em falsificar demonstrativos financeiros, um despachante que registrava procurações fraudulentas em cartórios de outras cidades, até mesmo um funcionário da minha própria empresa que repassava informações privilegiadas sobre movimentação financeira, horários da minha rotina e detalhes sobre contratos sigilosos. O funcionário traidor era Marcos da Silva, que trabalhava comigo há 3 anos no setor administrativo. Tinha acesso ao sistema interno da empresa, conhecia procedimentos bancários, sabia quando eu recebia pagamentos de clientes grandes. Através de investigação telefônica autorizada judicialmente, descobrimos que ele recebia 2.000 mensais de Rodrigo para repassar informações estratégicas e facilitar operações fraudulentas usando dados da empresa. O pior foi descobrir como minha filha estava sendo usada como fonte inconsciente de informações vitais para o esquema criminoso. Conversas gravadas mostraram Rodrigo perguntando para ela detalhes aparentemente inocentes sobre minha rotina. Que horas seu pai costuma sair de casa aos sábados? Ele deixa o celular carregando no escritório durante a noite?
Qual o banco que ele mais usa para movimentações grandes? Fernanda respondia tudo com naturalidade, sem imaginar que estava fornecendo dados para roubar o próprio pai. Ele falsificou minha assinatura com uma perícia que demonstrava meses de estudo e prática. Encontramos em uma gaveta da casa dele um caderno inteiro com exercícios da minha grafia, treinos da minha rubrica, até mesmo variações da minha assinatura em diferentes situações: cansaço, pressa, concentração. Era um estudo grafológico completo da minha escrita, feito com a dedicação de um especialista em falsificação documental. A procuração original que eu havia assinado para situações específicas havia sido usada como molde para criar uma procuração muito mais ampla. Usando tecnologia de scanner profissional, ele extraiu minha assinatura do documento legítimo e a inseriu digitalmente em um novo contrato que lhe dava poderes irrestritos sobre todos os meus bens. O registro foi feito no cartório de Campinas, onde ninguém me conhecia pessoalmente, usando documentos de identidade que a investigação posterior revelou serem totalmente falsificados. Descobri que a investigação sobre minha família era muito mais extensa do que eu imaginava. Ligações telefônicas para meus irmãos Miguel e João, perguntando sobre a herança do nosso pai, que morreu em 2010. Sondagens aparentemente casuais sobre outros patrimônios familiares, até mesmo visitas não autorizadas às casas dos meus parentes para conhecer melhor a família da Fernanda. O plano era mapear todo o patrimônio familiar, não apenas o meu. Até mesmo pessoas que eu considerava amigas de Rodrigo estavam envolvidas no esquema criminoso organizado. Aquele rapaz que ele apresentou como empreendedor digital, em um churrasco, era na verdade Carlos Henrique Moura, especialista em clonagem de cartões e invasão de sistemas bancários, com passagens pela polícia em 4 estados. A moça que se apresentou como Prima Paula era investigadora particular, contratada especificamente para descobrir detalhes íntimos sobre minha vida financeira e rotinas pessoais. Senti uma fúria que jamais havia experimentado em 67 anos de vida. Uma raiva mais profunda que a dor de perder minha esposa. Mais intensa que qualquer frustração nos negócios. Trabalhei desde os 14 anos, acordando antes do sol nascer para construir cada tijolo do patrimônio que ele estava saqueando sistematicamente. Pensei nos anos que passei longe da minha filha pequena para garantir o futuro dela, nos fins de semana sacrificados, nas férias canceladas para manter a empresa funcionando. Pensei nos anos que trabalhei 14, 16 horas por dia para construir minha empresa do zero, nas madrugadas carregando sacos de cimento de 50 quilos quando estava começando, nos clientes perdidos por inexperiência, nas crises econômicas que enfrentei mantendo todos os funcionários empregados, mesmo quando faltava dinheiro para meu próprio salário. 45 anos de honestidade absoluta sendo destruídos por um criminoso profissional que se infiltrou na minha família. Deixa o like se você ficou revoltado igual eu fiquei, porque o que vou contar agora é como um homem de 67 anos pode ser muito mais perigoso que um pilantra de 32 quando decide usar toda a sua experiência de vida para destruir quem tentou destruí-lo. Ali mesmo, sentado no meu escritório às 2 da madrugada, cercado por pilhas de evidências da traição mais profunda que já sofri, tomei uma decisão que mudaria para sempre o rumo dessa história. O velho bonachão que acreditava na bondade das pessoas e dava segundas chances, havia morrido naquele momento. Nasceu algo muito mais calculista, muito mais implacável, algo que Rodrigo jamais imaginaria que existia dentro de um sogro inofensivo de 67 anos. Mas antes de agir, eu precisava reunir todas as provas necessárias para garantir que, quando a bomba explodisse, não restasse nem cinzas da vida do homem que tentou me destruir. E eu sabia exatamente por onde começar minha vingança. Fingi que não sabia de absolutamente nada durante 3 semanas completas, mantendo exatamente a mesma rotina de sempre. Acordar às 5h30, café preto sem açúcar, leitura do jornal, chegada na empresa às 7h30, tratando Rodrigo com a cordialidade habitual de sogro orgulhoso. Mas internamente,
Estava observando cada movimento dele com a precisão de um investigador da Polícia Federal, catalogando cada mentira, cada manipulação, cada sinal de nervosismo quando eu fazia perguntas aparentemente inocentes. Comecei a montar minha estratégia de contra-ataque como um general planeja uma operação militar. Silenciosamente, metodicamente, sem pressa, sem deixar margem para erro. A experiência de 4 décadas administrando negócios complexos me ensinou que informação é poder, que timing é fundamental e que quem ataca primeiro geralmente perde. Eu ia reunir um arsenal completo de evidências antes de disparar o primeiro tiro. Contactei discretamente uma empresa especializada em segurança corporativa, a Segurança Total Leta, que atendia grandes empresários de São Paulo em casos de espionagem industrial e ameaças internas. Em 72 horas, eles instalaram um sistema de vigilância invisível na minha casa e empresa que nenhum perito em eletrônicos conseguiria detectar. Microcâmeras de alta definição foram posicionadas no meu escritório particular, na sala de jantar, onde aconteciam as reuniões familiares, e até mesmo na casa ao lado onde Fernanda morava com Rodrigo. As câmeras eram tão pequenas e sofisticadas que pareciam parafusos comuns na parede, mas gravavam imagem e áudio em qualidade 4K, com visão noturna e transmissão em tempo real para meu celular. Em uma semana, eu tinha acesso completo a tudo o que acontecia quando eu não estava presente. Conversas telefônicas de Rodrigo com os cúmplices, reuniões clandestinas na minha própria casa, até mesmo as instruções que ele dava para Fernanda sobre como extrair informações específicas de mim durante nossos almoços de domingo. Procurei meu advogado de confiança, Dr. Roberto Marcondes, que me representava há mais de 20 anos em questões empresariais e pessoais, e coloquei todas as evidências iniciais na mesa do escritório dele. Roberto, preciso de uma estratégia jurídica que destrua completamente esse criminoso, mas que proteja minha filha de qualquer respingo legal ou emocional desnecessário. Ele montou imediatamente um time com especialista em crimes financeiros, perito grafotécnico credenciado e investigador particular licenciado. Contratei um investigador particular, delegado aposentado Marcos Antônio Ribeiro, ex-chefe da Divisão de Crimes Financeiros da Polícia Civil de São Paulo, que em uma semana me entregou um dossiê de 40 páginas sobre a vida real do meu genro. Descobrimos que nem mesmo o nome verdadeiro dele era aquele que conhecíamos. Se chamava, na verdade, Rodrigo Almeida Santos, tinha passagens pela polícia por estelionato qualificado em Campinas, Ribeirão Preto e Santos, e já havia aplicado exatamente o mesmo golpe em pelo menos 4 outras famílias de empresários bem-sucedidos. O método criminoso era sempre idêntico: aproximar-se de filhas únicas de empresários prósperos, conquistar a confiança da família através de mentiras elaboradas sobre formação e background familiar, infiltrar-se gradualmente na vida financeira da vítima e drenar o patrimônio de forma sistemática até a descoberta ou até esgotar completamente os recursos disponíveis. Em um dos casos anteriores, ele havia levado uma família inteira à falência antes de desaparecer com mais de 2 milhões de reais. Deixei ele se sentir cada vez mais seguro e confiante, aumentando deliberadamente minha encenação de velho perdido e dependente. Comecei a esquecer senhas importantes na frente dele, pedir ajuda constante para operações bancárias simples, demonstrar dificuldade crescente com tecnologia básica. Rodrigo, você poderia me ajudar com esse computador? Não consigo mais entender nada dessas coisas modernas, eu dizia, enquanto filmava secretamente a cara de satisfação maligna que ele fazia quando achava que ninguém estava vendo. Fingi estar ficando cada vez mais confuso e dependente da ajuda dele para criar uma falsa sensação de segurança e superioridade. Que bom que tenho um genro inteligente para me orientar nessas questões complicadas de banco e tecnologia, eu repetia durante os jantares familiares, observando como ele mal conseguia disfarçar o brilho de prazer nos olhos. Na verdade, cada favor que ele me fazia,
Estava sendo gravado em alta definição pelas microcâmeras estrategicamente posicionadas. Criei situações específicas para flagrar ele, acessando ilegalmente meus documentos e sistemas pessoais. Deixei propositalmente contratos importantes esquecidos em lugares específicos do escritório e instalei câmeras dedicadas para registrar quando ele os fotografava. Deixei meu computador, inadvertidamente, logado em sistemas bancários quando saía de casa por períodos calculados. Em 2 semanas tinha 7 gravações diferentes dele, violando meu escritório, fotografando documentos confidenciais e acessando informações que nunca deveria ter tocado. Preparei armadilhas financeiras usando dinheiro marcado para rastrear quando ele roubasse quantias específicas. Coloquei R$ 8.000 em notas previamente fotografadas dentro de uma pasta no cofre, sabendo que ele tinha acesso às chaves. A microcâmera instalada registrou o momento exato em que ele abriu o cofre, contou o dinheiro nota por nota, separou R$ 3.000 para roubar e guardou no bolso com a naturalidade de quem estava apenas pegando algo que lhe pertencia. Comecei a fazer perguntas aparentemente casuais que provocavam reações nervosas visíveis e facilmente identificáveis. Rodrigo, você conhece por acaso alguém chamado Carlos Henrique Moura? Perguntava durante o jantar, observando o tensionamento imediato do maxilar. O suor que brotava na testa, os sinais corporais clássicos de quem estava sendo confrontado com informações que não deveria saber que eu possuía. Nunca ouvi falar, seu Carlos, por que a pergunta? Mas todo o corpo dele gritava culpa e desespero. Elaborei perguntas sobre sua família inexistente que o deixavam visivelmente desconfortável e o forçavam a criar mentiras cada vez mais elaboradas. Quando finalmente vou ter o prazer de conhecer seus pais, Rodrigo? Já se passaram 5 anos desde que vocês começaram a namorar, e ainda não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente quem criou um rapaz tão especial. As desculpas se tornavam cada vez mais esdrúxulas. Eles estão sempre viajando a trabalho. Meu pai está com problemas de saúde. Minha mãe está cuidando da avó que está muito doente. Tentei preparar minha filha psicologicamente para o trauma que estava por vir, sem revelar diretamente o que havia descoberto. Durante nossos almoços tradicionais de domingo, comecei a fazer comentários aparentemente casuais sobre a importância de mulheres manterem sempre independência financeira, sobre golpistas sofisticados que se aproveitam especificamente de famílias bem estruturadas, plantando sementes de dúvida e reflexão sem fazer acusações diretas contra o marido dela. Precisava protegê-la emocionalmente, porque sabia que a descoberta da verdade sobre o homem com quem havia se casado seria absolutamente devastadora. Intensifiquei nosso vínculo pai-filha durante esse período, organizando jantares só nós dois, relembrando momentos especiais da infância dela, reforçando constantemente que meu amor por ela era incondicional e que sempre estaria presente para protegê-la, independentemente de qualquer circunstância que pudesse surgir no futuro. Alguns familiares começaram a notar que algo estava diferente quando comecei a fazer investigações discretas sobre visitas não autorizadas e pessoas desconhecidas fazendo perguntas sobre nossa família. Meu irmão Miguel me ligou preocupado. Carlos, apareceu um rapaz aqui em casa ontem querendo saber detalhes sobre o terreno da herança do nosso pai. Disse que era amigo seu, mas achei estranho porque não parecia conhecer você direito. Fez perguntas sobre valores e documentos que me deixaram desconfiado. Vizinhos próximos também começaram a me relatar situações suspeitas que confirmavam minhas suspeitas sobre a extensão da rede criminosa. Seu Carlos, disse Dona Rosa, que morava na casa em frente, aquele genro seu anda recebendo visitas muito estranhas. Ontem de manhã vi 3 homens de terno entrando na casa dele carregando maletas executivas. Ficaram menos de 1 hora e saíram separadamente em carros diferentes. Achei esquisito porque foi no horário que você estava trabalhando. Se você quer ver um criminoso se dando mal de forma espetacular, compartilha o vídeo agora, porque o que vem na sequência é a parte mais satisfatória de toda essa história de vingança calculada.
Rodrigo estava começando a ficar visivelmente desesperado, porque alguns dos esquemas dele começaram a dar errado por fatores externos. 2 bancos começaram a questionar operações suspeitas devido a novas normas de conformidade. O contador cúmplice foi investigado por outros crimes e precisou se afastar das atividades, e eu percebia que ele estava tendo sérias dificuldades para movimentar e lavar o dinheiro roubado. A pressão estava aumentando sobre toda a quadrilha, mas ele não sabia que eu era secretamente a fonte dessa pressão através de denúncias anônimas estratégicas. Percebi claramente que ele começou a suspeitar que algo estava errado quando mudou o padrão de comportamento, observando-me mais atentamente, fazendo perguntas indiretas sobre minha rotina, tentando detectar se eu havia descoberto algo. Seu Carlos está meio diferente ultimamente, né, amor? Ele comentou com Fernanda depois de um jantar. Acho que ele anda preocupado com alguma coisa. Ela me procurou no dia seguinte. Pai, você está passando por alguma dificuldade? O Rodrigo notou que você está mais reservado. Aproveitei a deixa para plantar informações falsas que aumentariam a paranoia dele. Fernanda, ando um pouco preocupado com algumas irregularidades que descobri na empresa. Nada grave, mas estou investigando alguns problemas internos. Sabia que ela repetiria isso para o marido e que ele ficaria desesperado tentando descobrir se as irregularidades tinham relação com as atividades criminosas dele. A pressão psicológica estava funcionando perfeitamente. Chegou finalmente a hora do acerto de contas definitivo, quando meu advogado confirmou que tínhamos evidências mais que suficientes para garantir não apenas a prisão dele, mas também a recuperação total do patrimônio roubado e a condenação de toda a quadrilha. Carlos, reunimos material probatório suficiente para condená-lo por estelionato qualificado, falsificação de documento público, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e violação de domicílio. Com essas acusações e as provas que temos, ele vai ficar pelo menos 18 anos na cadeia. Era uma quinta-feira, 18 de maio de 2024, data que ficará gravada para sempre na minha memória, quando tomei a decisão de que a farsa havia chegado ao fim. Liguei para Fernanda e disse com um tom de voz que transmitia absoluta seriedade. Filha, preciso que você venha para casa hoje às 19 horas em ponto. Traga o Rodrigo junto. É sobre o casamento de vocês, sobre o futuro da nossa família, e é extremamente urgente. Não posso adiar nem explicar por telefone. O tom da minha voz deve ter transmitido a gravidade total da situação, porque ela confirmou presença imediatamente, sem fazer perguntas adicionais. Senti que ela percebeu que algo muito sério estava acontecendo, e que finalmente chegara a hora da verdade que eu vinha preparando meticulosamente há semanas. A armadilha estava completa, todas as evidências organizadas, todas as estratégias definidas. Era hora de mostrar para Rodrigo que ele havia subestimado completamente o homem errado. Organizei aquela quinta-feira, 18 de maio, como se fosse um julgamento formal. Chamei toda a família para um jantar especial na minha casa. Fernanda, Rodrigo, meus irmãos Miguel e João, minha cunhada Regina e também meu compadre Antônio, que é como um irmão para mim há 30 anos. Coloquei todas as provas cuidadosamente organizadas em pastas numeradas na mesa da sala de jantar. Instalei um gravador profissional para registrar cada palavra que seria dita e posicionei Dr. Roberto e o investigador Marcos Ribeiro na sala ao lado, prontos para agir no momento exato que eu desse o sinal. A mesa estava posta como para uma ocasião solene. Minha melhor toalha, os pratos que Maria Helena havia escolhido para ocasiões especiais, as taças de cristal que usávamos apenas em comemorações importantes. Mas em vez de comida, o centro da mesa estava ocupado por 7 pastas pretas, cada uma numerada e lacrada, contendo as evidências que destruiriam completamente a vida do homem sentado à minha direita, alheio ao julgamento que estava prestes a começar. Quando todos estavam acomodados e a conversa casual havia morrido naturalmente, me levantei devagar, ajeitei a gravata como fazia antes de reuniões importantes na empresa
e disse com a voz firme de quem estava prestes a exercer uma justiça que o sistema oficial tinha falhado em entregar. Antes de começarmos a comer, preciso esclarecer algumas questões extremamente graves sobre negócios familiares que foram descobertas recentemente. Abri a primeira pasta e coloquei uma fotografia ampliada na mesa bem no centro, onde todos pudessem ver claramente. Era Rodrigo no meu escritório particular, mexendo no meu cofre pessoal, com a data e hora impressas no canto inferior direito. Rodrigo, falei olhando diretamente nos olhos dele, você pode explicar para toda a família presente por que estava no meu escritório privado às 14h30 de um sábado, violando meu cofre pessoal e fotografando documentos confidenciais da empresa? A transformação na fisionomia dele foi algo que jamais esquecerei até meu último dia de vida. Em questão de segundos, vi passar pelo rosto dele surpresa absoluta, desespero mal disfarçado, raiva contida e, finalmente, uma tentativa patética de retomar o controle da situação através daquela lábia que sempre funcionara. Seu Carlos, deve haver algum mal-entendido muito sério aqui. Fernanda me pediu para buscar alguns documentos dela e eu... Fernanda estava no shopping Iguatemi com as amigas nesse horário. Cortei imediatamente, colocando a segunda evidência na mesa. E aqui está a prova da sua mentira, continuei, mostrando a fotografia seguinte. Ele abrindo gavetas do meu escritório, vasculhando contratos confidenciais, fotografando extratos bancários com o próprio celular. Esta fotografia foi tirada 23 minutos depois da primeira, Rodrigo. Você estava cometendo uma violação sistemática da minha privacidade e dos segredos comerciais da minha empresa. A reação da minha filha foi de completa confusão e horror crescente. Pai, o que está acontecendo? Rodrigo, o que você estava fazendo no escritório do meu pai sem autorização? A voz dela começou a tremer, e eu vi nos olhos dela que ela já estava começando a entender que algo muito mais sério do que um mal-entendido estava sendo revelado naquela mesa. Rodrigo tentou se explicar desesperadamente. Amor, é um mal-entendido terrível. Eu só estava... Não é mal-entendido nada, interrompi, colocando mais evidências na mesa. Tentou negar até o último segundo, mesmo com as evidências fotográficas sendo apresentadas uma a uma com metodologia de promotor público. Seu Carlos, alguém está claramente armando uma situação contra mim. Essas fotografias podem ter sido manipuladas digitalmente, editadas para me incriminar. Foi exatamente nesse momento que coloquei o tablet na mesa e reproduzi o primeiro vídeo. Ele roubando o dinheiro marcado que eu havia deixado estrategicamente no cofre. Manipularam esse vídeo em alta definição também, Rodrigo? Aqui você está contando nota por nota dos R$3.000 que roubou da minha gaveta secreta. Observe como você confere cada cédula, como dobra o dinheiro cuidadosamente antes de guardar no bolso da camisa social azul que está usando neste exato momento. O silêncio na sala era ensurdecedor. Até mesmo meus irmãos, que vieram pensando que se tratava de um jantar normal, estavam boquiabertos com a cena. Comecei então a apresentar metodicamente cada documento falsificado, cada transferência bancária não autorizada, cada contrato fraudulento. Esta é uma procuração que supostamente assinei, dando a você poderes totais sobre meu patrimônio. Vou passar para todos examinarem minha assinatura neste documento. Mostrei minha carteira de motorista como comparação. Observem as diferenças na grafia, na pressão do traçado, na inclinação das letras. Este documento é uma falsificação grosseira. Reproduzi as gravações telefônicas onde ele combinava detalhes do golpe com os cúmplices. A primeira gravação era particularmente chocante. O idiota nem percebe que já roubei quase 1 milhão. Em mais 6 meses, ele vai estar completamente na miséria e ainda vai me agradecer por ter cuidado tão bem da filha dele. A frieza calculista na voz dele, a forma desrespeitosa como se referia a mim, deixou toda a família em estado de choque absoluto. Exibi as fotografias dos equipamentos da empresa sendo vendidos ilegalmente para empresas fantasma registradas em nome dele. Esta betoneira custou 45 mil e foi vendida por 12 mil reais
para a R.A. Santos Equipamentos Limitada, empresa registrada em seu nome verdadeiro, Rodrigo Almeida Santos. Este guincho hidráulico de 80 mil réis foi liquidado por 25 mil réis para a mesma empresa fantasma. A cada evidência apresentada, via o desespero aumentando nos olhos dele. Apresentei o relatório completo da investigação sobre sua identidade falsa e histórico criminal extenso. Rodrigo Almeida Santos, 34 anos, natural de Santos, São Paulo. Condenado por estelionato qualificado em 2018, cumpriu 2 anos em regime fechado. Aplicou golpes idênticos em famílias de Campinas, Ribeirão Preto, Santos e São José dos Campos. Valor total roubado em golpes anteriores: 4,2 milhões. Método sempre o mesmo: seduzir filhas únicas de empresários bem-sucedidos. Toquei a gravação mais devastadora de todas, onde ele explicava detalhadamente para um cúmplice como estava manipulando minha filha para obter informações. A idiota da Fernanda me conta tudo sobre a rotina do velho. Quando ele sai, quando volta, onde guarda as senhas, como acessar os sistemas da empresa. Ela acha que está sendo uma esposa prestativa, compartilhando a vida da família comigo. Nem imagina que cada informação vale milhares de reais. Minha filha entrou em colapso emocional total nesse momento. Chorava compulsivamente, alternando entre soluços incontroláveis e gritos de raiva e humilhação. Como eu fui tão cega? Como não percebi nada? Como deixei esse monstro usar meu amor contra meu próprio pai? Era devastador ver minha menina se culpando por ter sido vítima de um criminoso profissional especializado em manipulação psicológica. Levantei, abracei ela e sussurrei: "Filha, você é vítima tanto quanto eu. Ele enganou você também." Ver minha filha descobrindo a verdadeira natureza do homem com quem havia se casado foi o momento mais doloroso de toda essa situação terrível. Ela não conseguia parar de repetir: "Ele me usou, pai. Usou meu amor para destruir você. Usou nossa família para roubar tudo que você trabalhou a vida inteira para construir." A dor dela era física, visceral, como se estivesse sendo traída e roubada simultaneamente pelo homem em quem havia depositado toda a sua confiança e amor. Peguei o telefone e liguei para a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, ali na frente de toda a família reunida. "Quero registrar um boletim de ocorrência por estelionato qualificado, falsificação de documento público, formação de quadrilha criminosa e violação de domicílio", disse ao delegado de plantão. Dr. Roberto já tinha todos os documentos organizados na delegacia, e em menos de 2 horas, uma viatura chegou na minha casa para conduzir Rodrigo em flagrante. A prisão aconteceu ali mesmo, na sala da minha casa, na frente de toda a família. Quando os policiais colocaram as algemas nele, Rodrigo finalmente perdeu a compostura e mostrou sua verdadeira face. "Seu velho idiota! Você acha que ganhou? Vou sair em 2 anos e voltar para pegar tudo que você escondeu. Sua filha vai me perdoar e você vai morrer vendo ela me defender." A máscara havia caído completamente. Ali estava o verdadeiro criminoso, sem disfarces, sem charme, mostrando o ódio e a perversidade que sempre existiram por trás do sorriso falso. Ele foi formalmente acusado de estelionato qualificado, pena de 2 a 8 anos, falsificação de documento público, pena de 2 a 6 anos, formação de quadrilha, pena de 1 a 3 anos, e violação de domicílio, pena de 6 meses a 2 anos. Como as penas eram cumulativas e havia várias circunstâncias agravantes, abuso de confiança familiar, uso de documentos falsificados, especialização criminosa, a sentença final foi de 16 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Consegui reaver 834 mil dos 847 mil roubados através do bloqueio judicial imediato de todas as contas bancárias dele e dos cúmplices identificados. O restante foi recuperado com a venda judicial forçada de todos os bens que ele havia adquirido com o dinheiro do crime.
um BMW importado avaliado em $180.000, joias e relógios de luxo por $95.000, até mesmo ações da Bolsa de Valores que havia comprado usando meu dinheiro roubado. A Receita Federal também entrou na investigação e aplicou multas pesadas por sonegação fiscal e movimentação de recursos não declarados. Bloquearam todas as contas dele, dos cúmplices, e até mesmo contas de parentes distantes onde haviam sido depositados valores suspeitos para lavar o dinheiro. O juiz determinou o confisco total de todos os bens adquiridos com produto de crime, incluindo roupas de marca, eletrônicos caros, móveis e até mesmo um relógio Rolex de $85.000 que ele havia comprado com meu dinheiro. Minha filha entrou com pedido de divórcio litigioso na segunda-feira seguinte, alegando descoberta de conduta criminosa e quebra total e irreversível de confiança conjugal. Doutor. Roberto conseguiu também a anulação completa do casamento por dolo. Casamento contraído com base em informações deliberadamente falsas sobre a identidade, passado e intenções do cônjuge, o que protegeu Fernanda de qualquer responsabilidade legal sobre dívidas contraídas por ele durante todo o período do relacionamento. Ela finalmente compreendeu a extensão de como havia sido usada como ferramenta inconsciente de manipulação emocional e extração de informações. Pai, me perdoa por ter sido o canal que esse criminoso usou para te roubar. Cada conversa nossa, cada detalhe que contei sobre você, ele transformou em arma contra nossa família. Abracei minha filha e disse: Fernanda, você foi vítima de um especialista em manipulação. Não se culpe por ter sido enganada por alguém que treinou anos para enganar famílias como a nossa. Consegui a proteção judicial completa dos bens que estavam formalmente em nome do casal para preservar o patrimônio familiar. O juiz determinou que tudo que havia sido adquirido durante o casamento com recursos comprovadamente roubados deveria retornar integralmente à família lesada, independentemente de estar legalmente em nome da minha filha ou do ex-genro criminoso. Foi uma decisão que protegeu completamente minha filha de qualquer prejuízo financeiro. Felizmente, eles não tiveram filhos durante os 5 anos de relacionamento, o que simplificou enormemente o processo de separação total e definitiva. Fernanda sempre quis ser mãe, mas hoje ela agradece diariamente a Deus por não ter trazido crianças para essa situação terrível. Imagina se eu tivesse tido filhos com esse criminoso, pai. Como ia explicar para eles que o pai era um ladrão profissional que roubou o avô deles? Nossa família se reuniu novamente de uma forma ainda mais forte e unida que antes dessa aprovação. Meus irmãos Miguel e João, que haviam criado certo distanciamento ao longo dos anos por ciúmes do genro perfeito, que eu sempre elogiava, voltaram a frequentar minha casa regularmente. Carlos, disse Miguel, sempre achamos que esse Rodrigo era bom demais para ser verdade, mas respeitamos sua opinião. Agora vemos que nosso instinto estava certo. Fernanda voltou a morar temporariamente comigo, enquanto se recupera emocionalmente do trauma, de descobrir que foi casada com um criminoso durante 5 anos. Nossa relação pai-filha saiu fortalecida dessa experiência terrível, com uma maturidade e cumplicidade que não existiam antes. Ela me disse: pai, aprendi que a experiência de vida vale mais que paixão, que lábia bonita esconde caráter ruim e que a família de sangue é a única coisa em que posso confiar completamente no mundo. Minha filha adquiriu uma maturidade que não possuía antes dessa experiência traumática. Aprendeu a desconfiar de pessoas que são perfeitas demais logo no início, a valorizar mais a família de sangue do que relacionamentos românticos, e principalmente a entender que a experiência e intuição do pai realmente vale mais que qualquer paixão romântica momentânea. Pai, agora entendo quando você falava para ter cuidado com pessoas muito simpáticas e interessadas demais na nossa vida. Aprendi lições valiosas que vão orientar o resto da minha vida. Confiança é algo que deve ser conquistado ao longo de muitos anos. Não entregue imediatamente por causa de palavras bonitas ou gestos calculados de sedução. Quando alguém demonstra interesse excessivo em detalhes da nossa vida financeira, muito cedo no relacionamento, é sinal vermelho que não pode ser ignorado
E, principalmente, instinto de pai protetor nunca é paranoia. É sabedoria acumulada que deve sempre ser respeitada. Nunca mais vou permitir que qualquer pessoa, independentemente do grau de parentesco ou proximidade emocional, tenha acesso completo às informações estratégicas da minha empresa ou patrimônio pessoal. Criei uma estrutura de proteção familiar onde todas as decisões financeiras importantes passam obrigatoriamente por pelo menos 2 membros da família, evitando que uma única pessoa mal intencionada possa causar estragos tão grandes quanto os que Rodrigo causou. Se você é pai, avô ou patriarca de família e quer proteger seu patrimônio de aproveitadores profissionais, inscreva-se no canal, porque vou compartilhar mais histórias reais de homens experientes que souberam se defender quando foram atacados pelos criminosos que menos esperavam encontrar dentro da própria família. Hoje durmo com a consciência absolutamente tranquila, sabendo que protegi minha família e meu legado de 45 anos de trabalho honesto contra um criminoso profissional que quase conseguiu destruir tudo o que construí. Fernanda está se recuperando emocionalmente dia após dia, já voltou a sorrir genuinamente e está conhecendo um rapaz sério, um engenheiro civil, filho de uma família tradicional que conhecemos há décadas, que demonstra interesse genuíno por ela como pessoa, não pelo patrimônio do sogro. Desta vez vou acompanhar esse relacionamento muito mais de perto, aplicando toda a sabedoria dolorosa que aprendi com essa experiência que quase me custou tudo o que mais amo na vida.